Né? Quer trazer a palavra do Senhor. Nada é nosso, tudo é dele, né? Por ele, para ele são todas as coisas. Quero agradecer a oportunidade, pastor Roberto, pastora Kelly, a oportunidade de estar aqui. Eu estive aqui já há alguns cultos, né? E hoje estou aqui nessa função, né? Queria estar lá. Mas glória a Deus, nós estamos aqui. Já os agradecimentos, eu vim com a minha família, né, minhas filhas, a minha nora, que é filha do coração, minha vizinha. A gente sai só de carreata mesmo. E faltou o filho e o genro, né? Mas Deus vai ajeitar um outro dia, uma outra oportunidade de estarmos aqui. O Senhor, eu já falei algumas vezes na minha vida, acho que devo ter falado aqui naquela breve oportunidade que eu tive num culto de quinta. O Senhor não une pessoas, une propósitos. E eu fico só tentando entender aquilo que Ele quer fazer. E quando eu não consigo entender, simplesmente eu estou vivendo aquilo que Ele vai fazendo. E o Senhor nos uniu ali, né, pastora Kelly? E a gente veio aqui, eu vim com meu esposo numa ceia e fomos ricamente abençoados. Uma igreja profética. Uma igreja que tem a palavra do Senhor. Isso é a minha paixão. A palavra do Senhor. E o que o Senhor, na verdade, Ele vem querendo de nós. Ele vem querendo tudo que já foi falado aqui. Quando eu estou para ministrar, eu fico percebendo aquilo que o Espírito Santo está fazendo no culto. Se Ele confirma a palavra, confirmou tudo, foi falado tudo. A gente já podia até ir embora, mas ainda tem mais um pouquinho do Senhor para nós. E o que o Senhor quer de nós nos dias de hoje, para os dias de hoje, é uma igreja forte. Os tempos e os dias são maus. E a gente precisa de estarmos firmados, sermos uma igreja forte no Senhor. E agora, quando eu digo igreja, não estou dizendo placa, não estou dizendo eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. E é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele quer de mim, de você, que nós estejamos posicionados, que nós estejamos prontos. Porque a própria palavra diz, a própria Bíblia é um grande spoiler das coisas que estão para acontecer. E se nós estivermos ligados nisso, nada vai nos pegar de surpresa. Porque já está tudo escrito, já está tudo avisado. Mas o Senhor é bom o tempo todo, então Ele traz a Tua palavra para cada dia mais nos fortalecemos nele. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Abra sua Bíblia, livro de Samuel, capítulo 1, uma palavra muito conhecida, mas a palavra se renova a cada dia. 1 Samuel, nós vamos ler do 1 ao 6, será por etapa, não feche a sua Bíblia, embora tenha aqui, né? Acho que o irmão coloca aqui também. Mas mantenha a sua Bíblia aberta para a gente continuar assim com a palavra. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler até o verso 6, do 1 ao 6. Amém? Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, a sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tinha tornado estéril. Nós vamos continuar a leitura, mas o Senhor nos traz essa noite aqui para nos ensinar 3 lições na noite de hoje.
São 3 lições. A primeira lição dessa noite é discernimento. Uma igreja forte é uma igreja que sabe discernir algumas coisas. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos trazer a questão dos dons espirituais, e um deles é o discernimento de espírito. Mas o que eu quero dizer para você é que o crente, quando ele nasce no Senhor, ele já recebe a questão do discernimento. Ele já vai aprendendo ali na sua caminhada, pouco a pouco, a discernir entre o bem, entre o mal. A sua caminhada cristã vai desenvolvendo essa questão do discernimento. E quando a gente vai lá para Hebreus, que eu quero que você abra suas Bíblias, em Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14, nós vamos falar o modo em que nós aprendemos a questão do discernimento de todas as coisas do Senhor. Como fazemos isso? Hebreus 5, versículo 13 e 14. 13 e 14, diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Volta para Samuel, porque crente tem que vir preparado para manejar a palavra, a Bíblia. A gente não pode ter preguiça, não. Volta para Samuel com toda a graça e sorriso no rosto. Discernimento. Muitas coisas acontecem na vida do crente. Muitas coisas acontecem. Então nós precisamos entender, parar um tempo. Quando a gente está no olho do furacão, parar um tempo para discernir o que está acontecendo. Colocar as ideias no lugar, respirar. Pneuma, ar. Espírito Santo, parar, analisar a situação. O discernimento vai te trazer clareza. A Bíblia no versículo 6 diz: embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Embora o inimigo a tivesse tornado estéril, o Senhor a tornou estéril. O discernimento vai te trazer clareza em discernir se o que você está passando é de Deus, é do homem ou é do inimigo. Porque as estratégias vão mudar. Cada um vai ter a sua ferramenta e estratégia a partir do pressuposto que você sabe que guerra que você está guerreando. Precisamos clamar ao Senhor um discernimento, porque igreja madura, igreja forte, sabe discernir. Porque por muitos anos a igreja do Senhor começou a apontar o dedo e a colocar a culpa em tudo no inimigo. Se tornou uma igreja volúvel, uma igreja fraca e uma igreja vulnerável, porque tudo é Ele, mas eu podia fazer o que eu quisesse. As consequências não eram minhas, eram dele. Não. Uma igreja forte, uma igreja madura, vai reconhecer que errou, vai secar as lágrimas e vai aguentar as consequências daquilo que fez. Uma igreja madura, uma igreja firme no Senhor, uma igreja forte, vai entender que quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. E se que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele garante. Ele garante. Primeiro passo, primeira lição dessa noite: discernimento de Deus. Há propósitos do Senhor na minha vida e na sua vida. Você sabia que muitas vezes
a luta em que lutamos, as dores que nós estamos enfrentando, será cura amanhã para outra pessoa, porque o Senhor tem os seus métodos, e os métodos de Deus nunca serão os nossos métodos. Enquanto você está olhando para os métodos do Senhor, para dizer que se Ele agisse assim, ia ser mais fácil. Se Ele fizesse assim, tem gente querendo ensinar Deus a agir, tem gente querendo ensinar Deus como fazer. Então a gente precisa compreender o que Deus está querendo fazer comigo e com você. Eu costumo dizer isso na minha casa, na minha família, os meus filhos não aguentam mais ouvir, mas ninguém aprende na beira de uma piscina comendo churrasco. A gente aprende quando o negócio tá pegando mesmo, a gente sabe para onde correr. É assim a vida do crente. Mas eu vou falar para vocês, vida do crente não é só luta, não é só coisa de dificuldade não, embora 98% é. Mas existe galardão, existe um Deus que te acompanha, existe um Deus que está com você, como Ele diz em Mateus, todos os dias, até a consumação do século. Existe um Deus que deixou a sua palavra, que deixou as suas promessas, e se a cada dia, como dizem em Hebreus, eu ainda ficar com leitinho, eu ainda ficar com aquela comidinha, aquela massinha, eu não vou mergulhar naquilo que Deus quer que eu mergulhe. Eu vou ficar no raso, eu vou ser um crente vulnerável, qualquer gripe me pega, e eu não estou falando de gripe, qualquer vento me derruba, meu Deus, bateu o pé na cadeira, vou desistir, eu vou parar. O Senhor quer crentes fortes, quer igreja madura, é isso que Ele quer de mim, de você. Temos responsabilidades. Você sabe que quando você entrou pelaquela porta, o dia que você aceitou Jesus, você ganha um combo de salvação, um combo de redenção, um combo de justificação. Isso é maravilhoso, mas tem responsabilidade junto com isso. Você é responsável. Quando o Senhor escreve a Timóteo, Ele diz: todo mundo pode, Timóteo, mas tu, porém, não pode, Timóteo. Tu, porém, está separado, Timóteo. Eu preciso discernir isso. Eu preciso saber quando é Deus. Você passar a ser um crente forte. Quando a água está subindo, quando o negócio está pegando, eu paro tudo. Eu falo, eu estou aqui, e o que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. A gente precisa ser inteligente, irmãos. Quem diz que crente é burro? Crente é inteligente, irmão. Irmã, para pensar, analisa, fala com Deus. Eu já falo logo, isso é do Senhor, porque se é do Senhor, eu quero aprender logo. Eu quero aprender logo. Eu falo na minha casa, eu falo nas pregações onde eu vou ministrar. A vida é um jogo, a vida é um jogo, e a vida é um jogo, e é espiritual também, porque o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos atletas, e como eles se preparam, e como eu e você precisamos nos preparar. Está todo mundo de brincadeira aqui? Não, é sério. O negócio é sério, porque nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de uma mesa, sentado com Ele na mesa, e isso nós vamos levar de brincadeira. O negócio é sério, é igreja forte. Deus tem coisa com crente que é forte. Não importa, 10 anos, 11 anos, 1 ano, o Senhor quer uma igreja forte, porque tempo nunca foi problema para Deus. Ele é o tempo, Ele é o tempo. Eu preciso discernir também, o tempo, porque a gente sabe de cor o que está escrito em Eclesiastes 3:1, a gente sabe de cor, mas a gente está vivendo. A Bíblia não é um livro para a gente decorar, a Bíblia é um livro para a gente viver.
a Bíblia é um livro para eu mergulhar e aprender mais de Deus. Eu preciso discernir o tempo. Se eu sei, porque está escrito que há tempo determinado para todas as coisas, eu preciso entender qual é o tempo. Porque enquanto eu não discernir o tempo, eu fico ansiosa, eu fico com crises de ansiedade, eu fico com crises de pânico. Eu entro num quarto, porque de depressão, num quarto escuro, porque eu ainda não me desliguei do passado. A ansiedade me deixa louca de uma coisa que ainda nem aconteceu, porque eu e você não estamos discernindo o tempo. O tempo. Ouça o Senhor falar. Meus amados, Deus fala com a tua igreja de diversas formas. Deus fala. O problema é se eu estou atenta para ouvir o que Deus está falando. O problema é se eu estou preparada para ouvir o que Ele está falando. Discernimento. Diga comigo, discernimento. Diga comigo, Senhor, me dê discernimento. Me ajuda a discernir. A esterilidade era de Deus. Entendemos aqui. Entendemos tudo aqui. O Senhor a tivesse tornado estéril. A esterilidade naquele momento, a esterilidade de Ana, era um propósito de Deus. Eu vou ler o 6. Diz que esse é o 5, né? Tornado estéril. Olha o 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. A pergunta que não quer calar: Penina era do diabo? Foi enviada pelo cão? Não. Penina impulsionou a Ana, porque ela poderia se conformar com aquilo, porque ela poderia falar assim: tá tudo bem, mas havia propósito a que Ana ficasse grávida e desse a ela Samuel e outros filhos. O Senhor nos tira do conforto. Igreja forte não é igreja que quer rede preguiçosa para deitar, não. Igreja forte é uma igreja que está disponível para lutar as batalhas que virão, porque descanso eu tenho no Senhor. Descanso eu tenho no Senhor. E a gente acaba ficando aquele crente morno, e nós sabemos o que o Senhor faz com aquilo que é morno. A Penina, um monte de gente lembrou de um monte de Penina aí. Dá um abraço na Penina depois. Ela não está aqui, é lógico. A Penina não está aqui, é óbvio, né, Deus? Mas se tiver também, agradeça. Ela está te impulsionando. Ela está falando: levanta, porque a minha segunda lição, eu estou indo para a segunda lição. A primeira, discernimento. A segunda, verso 9 e 10. 9 e 10. Depois que Penina excessivamente, imagina Penina. Penina. A Ana se levantou. Ela se levantou. Então Ana se levantou. E depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Eu vou ler 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente.
11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana tomou um posicionamento. Eu quero dizer para você, nós estamos aí, segundo mês do ano, e se as suas atitudes não mudarem, nada vai mudar. Sai ano, entra ano, ano e entra ano, tudo do mesmo jeito. Não parou para discernir ainda? Não parou para discernir ainda? Poxa vida, mas olha, pastora Kelly, eu preciso conversar com a senhora. Pastora, eu quero conversar. A minha vida é a mesma coisa. A minha vida todo ano é a mesma coisa. Não parou para analisar ainda que as atitudes estão sendo as mesmas. Muda a atitude, muda o modo de ver. Tome atitude, se posicione como igreja do Senhor. Quando você tiver a informação, o discernimento de que você é Deus, de que você é você e de que você é o inimigo, olha quantas coisas você vai poder fazer. Se é o inimigo, a gente vai falar o quê? Olha, você pega suas coisas, suas tralhas, vai embora em nome de Jesus, acabou, tem que ir. Se é uma atitude que eu estou tomando e que está causando isso para mim, eu vou ter que parar, porque nós somos inteligentes. Agora, se é de Deus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos discernir o tempo e esperar tudo aquilo que Ele quer fazer, porque Ele se responsabiliza. Eu prefiro 1000 vezes estar na mão do Senhor. Eu prefiro 1000 vezes do que nas minhas atitudes, naquilo que eu acho, que eu acredito, nas minhas verdades, ou na mão do inimigo, que é um perdedor, e eu que eu estou dando, como diz a minha irmã no interior, eu estou dando barda para ele. Porque tem crente dando barda para Satanás, tem deixado eles fazerem, sabe, arruaça na vida. Ô crente, ô igreja, toma o posicionamento, manda embora em nome de Jesus. Fazendo arruaça, fazendo barulho dentro da sua casa, discerne, porque se for do inimigo, ele vai bater em retirada, porque há poder no nome de Jesus. Se posicione, igreja. Eu já falei para Deus, por favor, deixa eu pregar vou abrir um parênteses, alguma palavra de umas chaves, de umas caixas de presente para eu entregar. Mas eu vou te falar, não dava. Queria uma coisa mais leve. Os irmãos me chegam, eu vou abrir um parênteses, porque está muito pesado, eu estou vendo o pessoal meio, vamos descontrair agora um pouco. Me deram uma oportunidade para pregar no Dia das Mães. Eu falei, não, porque tem uma palavra aqui que o Senhor falou na próxima vez você vai pregar essa. Eu falei, não, muda o dia. Dia das Mães, então eu estou a mãezinhas lá, tudo felizinha. E a palavra era, e o Senhor, é nesse dia mesmo. Eu falei, não vai dar. As mãezinhas tudo arrumadinho. Meu Deus. E eu falando, Senhor, me dá alguma coisa bonita, assim, legal. Não, mas glória a Deus, voltando para a palavra. A gente vive num nível com Deus, crente tem isso. Crente gosta de uma rede, tem isso. A gente vive num nível com Deus e acha que tá bom. Acha que tá bom. Aí a gente entende que a gente não conhece Deus. Porque se a gente conhecesse Deus ilimitado, a gente está pondo limite em Deus. Crente que está pondo limite em Deus. Isso não é posicionamento de crente. Não é posicionamento de igreja. O Senhor quer levar a gente mais profundo. É mais profundo. Ele disse uma vez para mim, no ano de 23 para 24, 2023 para 24. Quanto mais me buscares, fala para a igreja, quando você estiver pregando. Quanto mais me buscares, mais vão me encontrar. Quanto mais você vai buscar de Deus, mais você descobre dele. E aí meu Deus do céu. Aí você vai se enchendo disso, se enchendo de Deus, se enchendo das coisas de Deus.
O mundo aí tá aí, ó. Os dias estão aí, ó. Tá difícil o negócio. E eu queria falar que vai melhorar, mas nós sabemos que não vai. Porque a Bíblia não diz isso, então a gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. O Senhor quer você buscando mais. E aí, Ele é muito bom, Ele é um bom pai. Ele é um paizinho querido, Ele é um Abba Pai. Ele vai te falar uma vez, Ele vai falar no seu ouvido, vem mais, eu quero você mais. Ele vai até enviar uma irmã para falar, ó Deus que te quer mais. Mas aí, às vezes, só quando Ele levanta uma penina, aí você vai. Então às vezes Ele levanta uma penina. Às vezes Ele levanta uma penina. Às vezes o Senhor age de formas que a gente desconhece. Mas Ele é soberano. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como fazer. Porque Ele sabe de todas as coisas. Isso Ele sabe. Segunda lição, posicionamento. Repita, posicionamento. Senhor, me ajuda a me posicionar. Terceira lição. 1 Samuel 1:17, vamos ler 18 e 19. Antes disso, para não ficar vago, Ana foi orar, foi chorar. Ana se posicionou, se levantou. Levanta, crente. Levanta, irmão, irmã. Se posicione, ore, fale com Deus. Chora, pode chorar, mas chora na presença de Deus. Ninguém pode fazer por você o que Deus pode fazer por você. E ali, naquele momento dela com Deus, o sacerdote Eli pensa que todo mundo conhece, todo mundo é crente, todo mundo conhece a história. Pensa que ela está embriagada, do tanto que ela falava, que ela chorava e gesticulava e falava, e parece eu. E falava e tal, você está embriagada. Não, ela disse, não, eu não estou embriagada. Eu tenho um pedido, eu estou desesperada, eu estou angustiada. É isso que eu estou parafraseando aqui. E aí olha o que acontece. Verso 17. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Terceira lição, foi falado aqui. Fé. Eu estive num culto aqui, no último culto de dezembro. Uma irmã pregou, eu não lembro, mas ela falava assim, você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Ana saiu debaixo de uma palavra. Saiu debaixo de uma palavra. Ela já saiu dali grávida. Ela já saiu dali com um filho no ventre. Ela já saiu dali vendo a sua barriga. Porque eu e você e Ana, que cria e crê num Deus todo-poderoso, sabe que a gente não precisa ver para crer. A gente só precisa crer. Porque Deus é o Deus do impossível. A gente tem toda a escritura para nos mostrar isso, para nos revelar isso, o tamanho do nosso Deus. E isso é uma gota ainda, porque
porque a gente nunca vai conseguir com a nossa mente entender ou compreender o tamanho de Deus. Mas pelos seus feitos, nós o conhecemos. Se o Senhor não tivesse feito nada na sua vida, somente por isso aqui, eu já teria razões, milhares, suficiente para acreditar nele. Mas o Senhor já fez grandes coisas na sua vida, eu sei. Ana recebeu, antes mesmo de ver, o que é a fé. Se não isso, senão eu não ver firme fundamento das coisas. O que é a fé? Agora, quem é convertido aí há uns 20 anos, 30 anos, experimentou de uma coisa que a gente tem sede hoje, falta. Pastor, Deus curando na hora. Ai, que saudade. Deus mudou? Deus não muda, mas a sua igreja mudou. A sua igreja tem pedido prova. Deus fala e a sua igreja quer confirmação. Deus fala, a igreja quer que confirma de novo. Deus fala e o Senhor quer que o homem, o anjo da igreja fale com você. Deus fala e você quer que a irmã esteja, se ela vestiu vermelho hoje, eu vou acreditar. A gente acredita. Será que Deus vai fazer? Acabou. Ali acabou. Volta para o final da fila. É isso que o Senhor quer do seu povo de agora. Gente, pelo que está por vir, a gente só vai conseguir enfrentar essas coisas com fé, com a certeza de quem Deus é, com a certeza do lugar que você vai, com a certeza do que te espera. É isso. Estamos firmados, a igreja está firmado aqui, querendo criar raízes aqui, nesse mundo incrédulo que jaz o maligno. A nossa raiz é a videira verdadeira, é Jesus. E a minha convicção é que é com Ele que eu quero estar toda a minha eternidade. A fé nos faz viver o sobrenatural. Agora eu te pergunto, no ano de 2026, está preparado para viver o sobrenatural? Eu choro no meu quarto. Tenho gemido na minha cama ali no meu quarto, no chão do meu quarto, para que essa geração de hoje, meus filhos, que experimentaram disso ainda muito novinho ou na barriga, possam ver esse Deus agindo, possam ver esse Deus fazendo grandes coisas. Porque o mundo lá fora, Paulo vai dizer em Romanos 8:19, diz que a criatura, a criação de Deus está numa expectativa, está gemendo para que os filhos de Deus possam se manifestar. E nós estamos como aqui dentro? Se muitas vezes falta discernimento, posicionamento, falta fé. Levanta, igreja. Levanta como Ana. Toma posse. Se posicione. Se posicione. Venha discernir. Discina entre o que é de Deus, o que não é. Nos meus momentos de dores e talvez um dos maiores momentos da minha dor, tá aí meu esposo, nós fomos até um advogado
porque tudo tinha acabado. Tudo tinha acabado. Foi um casamento destruído. E ali há muitos anos. Hoje tenho 25 anos lá, 25 anos de casado. Completamos agora. E quando a gente passou esse processo, as crianças ainda pequenas, meu filho, o Gabriel, começou, meu primeiro filho ainda na barriga, e foi um processo árduo. E sabe o que Deus falava para mim? Ele falava assim, ó: a sua dor vai ajudar muitas outras pessoas. E por incrível que pareça, aquele era o meu consolo. E o Senhor segurou firme nas minhas mãos. E nós caminhamos. E o Douglas também não desistiu. E o Senhor falava: eu vou restituir. Vocês não têm ideia. Agora eu estou falando para esse povo. Agora eu estou falando para essa igreja. Aqui, ó. O recado de Deus é para essa igreja agora. Para você que está aqui. Vocês estão dentro de uma igreja profética, meus irmãos. Eu prego por aí. Muitas igrejas perderam isso. Viu, pastor? Uma das coisas que me deixou maravilhada aqui foi meu Deus, um manancial de águas vivas. Há um manancial de águas vivas. Então, pelo amor de Deus, crente, quando for lançada a profecia, a palavra rema, receba de todo o coração. Porque quando eu chegava nos cultos destruída, sem chance de enxergar uma luz no fim do túnel, eu ia para a igreja e ali eu recebia: o Senhor vai restituir. E colocava no bolso e levava para minha casa. O Senhor vai fazer, o Senhor vai renovar, o Senhor vai restituir. E eu recebia, eu tomava posse. Hoje estamos aí para contar essa história, para a honra e glória do Senhor. Eu falo para ele, falo meus filhos e os meus amigos: fazer 25 anos qualquer um faz. Agora, como que você faz? É isso que me deixa maravilhada. É como a gente fez 25 e vai fazer 26, até que o Senhor venha ou até que Ele nos leve. É sobre isso. Toma posse de cada palavra lançada neste lugar. Receba com fé. Se posicione. Aprenda a discernir. Aí vocês vão ver mudança na vida de vocês. Vocês vão ver mudança na vida de vocês. Eu quero fazer algo que o Senhor está mandando aqui. É uma questão financeira. Eu não tenho problema nenhum de entregar. Todo mundo fala: eu tenho medo. Eu não tenho, porque não tenho nada a ver com isso. Quem garante é Deus. Eu entrego mesmo. Ele falou: eu entrego, toma, não é meu, não volto para casa. Mas tem pessoas que estão fazendo contas aqui. E você está olhando pelos olhos naturais. Entenda, discerna. Se posicione e tenha fé, porque Deus move o sobrenatural. Deus mexe e faz como Ele quer. Ninguém precisa ensinar Deus. Tem gente aqui que vai fazer a conta, vai para a calculadora, a conta não bate, a conta não está fechando, e você está olhando com os olhos carnais, naturais. Deixa isso para o mundo lá fora. Você precisa olhar com os olhos da fé, com Deus que tudo pode. Com Deus que tudo pode. Eu estou falando porque o Senhor está mandando falar, então nós vamos falar. Saia desse mundo natural. Entra no sobrenatural, que você vai viver coisas extraordinárias. Eu acredito num Deus que é extraordinário e que faz coisas extraordinárias.
Dentro da minha casa tem o extraordinário de Deus. Os meus celeiros, eu entendo que os meus celeiros, eu recebi a bênção da palavra. Os meus celeiros, é como se eles se renovam. Tempo na vida que todo mundo falava, às vezes um comentava o outro e eu nunca falava nada. Qual que é o valor da sua compra? Qual que é o valor da sua compra? Um falava lá aqui, e o Senhor, ele queria que eu ouvisse aquilo. Porque ninguém nunca perguntou para mim. Perguntava para um para o outro, e os valores das compras dos outros eram absurdos. E o meu eu falava. Eu ficava pensando. O pessoal faz uma compra dessa. Eu com 3 filhos, que nós caprichamos. Queríamos 5, mas teve que parar. Fizemos 3. 3 crianças, 2 adultos. O negócio era leite, era uma beleza. E os meus celeiros, irmão, é extraordinário. Eu nunca expliquei, mas eu passava, a gente deixava alguns caixas de leite, assim, embaixo do armário, porque não cabia dentro, o armário era pequenininho. E eu passava e falava, meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O dia que eu vou no mercado, eu não sei você, eu vou falar de mim. Só tem promoção. Dá licença. Desculpa. Não é brincadeira não. É viver o extraordinário. Sabe o que é? O pessoal tem vergonha de ser louco. Eu sou louca por Jesus. O pessoal está com medo de ser louco. É na loucura que Deus vai fazer o extraordinário. Porque enquanto você está pensando com a cabeça, tentando enxergar com as suas condições, não é extraordinário. Eu preciso entregar relógio. Minha amada, não sei o seu nome, não lembro. Quando você estava falando aqui, sabe, da dor, das amarras, das algemas, você falou com propriedade. Eu não sei da sua vida, mas você falou com propriedade. E esse Deus que te segurou, está segurando esse momento, ou um momento que passou, mas ainda está. É sobre isso. O Senhor não requer de nós que tudo esteja bem para a gente falar dele, não. Porque o Senhor, eu sou assim, gente, doida. O Senhor vai te usar nisso. Descansa, dói. Eu sei que dói. Quantos outros estão passando em luta? Mas ela falava aqui, e de lá o Espírito Santo falou assim: olha, ela passou, ela está passando por um estreito. E ela está falando com convicção de que o Senhor manda terremoto, de que o Senhor quebra as amarras, de que o Senhor tira as algemas. Toma posse disso mesmo, minha amada, porque amanhã você vai estar dando testemunho aqui. Amanhã você vai estar falando o extraordinário de Deus. Não falo eu, mas diz o Senhor para você: aguenta, porque Ele é contigo. Porque muitas vezes você nem sabe como chegou até aqui. É aquelas caminhadas na areia. Quantas vezes o Senhor te trouxe aqui, você não sabe nem como chegou. Mas você chegou. Mas você chegou. Discernimento. Porque a mente está lutando, né? Tem hora que trabalha a favor, tem hora que trabalha contra. Ei, discernimento do Senhor, Ele vai te direcionar. Ele é contigo, Ele está contigo. Eu vou terminar. Quando você se levantar agora, permite que a gente ore? Quando você se levantar, se levanta diferente.
Se levanta diferente. Ó, a gente costuma falar alguns bordões crentes, mas tem tanta legitimidade nisso. Então eu vou falar uma coisa. Se você encontrasse com Jesus agora, você falaria o que para ele? Agora, pensa aí, não fala para mim não. Agora, Jesus chegou aí, você vai falar o que para ele? Fala. Pode falar para ele, porque ele está na casa. Fala para Jesus. Fala para ele o que te incomoda, o que você gosta, o que você não gosta. Cria um laço de amizade, de intimidade com Deus, com Cristo. Não teve uma passagem nas Escrituras que onde ele passou, as coisas ficaram do mesmo jeito. Se levante com discernimento. Com discernimento. Agora se posicione como um crente que acredita em Deus. E vamos orar agora com a fé. Com fé, irmão. Não é mais um ano. Dê as mãos. Deem as mãos. Não pode ser mais um ano do mesmo jeito. Não dá para ser mais um ano na mesma vida, no mesmo nível. Não dá para ser mais um ano do mesmo jeito, vivendo as mesmas coisas, falando do mesmo jeito, andando do mesmo jeito. Não dá para viver assim. Se posicione, tome atitude de crente. Agora, nós vamos fazer como Ana fez. Nós nos levantamos e nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nós na totalidade. Na totalidade. Eu quero dizer que aquilo que você vai falar com Deus, Efésios 3:20 vai dizer que Ele faz infinitamente mais. Eu pedia para o Senhor não deixar o meu casamento morrer, mas Ele fez muito mais. A família que eu tenho hoje, os filhos que eu tenho hoje, numa geração que está perdida, a minha casa, no dia que está todo mundo junto, que parece que é uma brigaiada de tanta gente que ri, que conversa alto, que fala alto, é tudo meio assim, que nem eu. O Senhor fez infinitamente mais do que eu pedi para Ele. Ele restaurou por completo. Por completo. É o que Ele faz. Se Ele fez na minha, Ele vai fazer na sua. Se Ele fez na Diana, Ele vai fazer na sua. Tenha fé. Vamos orar. Pai de amor, de graça, de glória, de bondade, Pai querido, Deus de amor, o Senhor nos trouxe aqui, marcou esse encontro conosco. O Senhor nos escolheu a dedo para estarmos aqui, ó Deus, para ouvi-lo falar conosco, ó Pai. Ah, meu Deus, agora nós nos levantamos, ó Deus, para, Senhor, em nome de Jesus, fazer conforme as suas instruções, conforme o seu querer, fazer conforme a sua vontade, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Faça conforme o Senhor quiser em nossas vidas. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é soberano. O Senhor é maravilhoso, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a estarmos conforme o Senhor quer que estejamos. Uma igreja forte, uma igreja de pé, uma igreja unida. Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações, as nossas mentes. Ensina-nos a viver a Tua vontade, a Tua palavra.
Suscita em nós a vontade de mergulharmos mais na Tua palavra e aprender mais em Ti, ó Deus. Coloca a fé, acrescenta fé em nós, ó Deus. Meu Deus, estamos prontos para viver o que o Senhor quer que nós venhamos viver. Meu Deus, ajuda-nos a caminhar, ó Deus, todos os dias, ó Pai, porque assim diz a Sua palavra, que o Senhor está conosco, que o Senhor é Deus presente, o Senhor é o socorro, o Senhor é aquele que recebe as nossas orações e aquele que estende as mãos e se inclina do trono para nos ouvir, ó Deus. Oh meu Deus, está tudo nas Tuas mãos. Toma esta casa, toma este lugar, toma este povo, ó Deus, porque grande é o Seu amor por este lugar, grande é o Seu amor por este povo. Toma-os nas Suas mãos, ó Deus, e sê com eles em todo tempo. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus em todo tempo.